O que é a palavra tese? O que significa tese? Você leu e eu... Tese lá, procurando no Wikipedia, é uma proposição é uma asserção, e uma asserção é blá 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 blá. Tese é uma coisa que você acredita, que você defende. Tá. Basicamente. E o filme entra, é o que você tinha dito lá, o filme trata de tese de duas formas. Do jeito coloquial que a gente conhece, eu tenho uma tese sobre tal coisa. Isso. É o que eu acho. Isso. Eu acho que aconteceu tal coisa. Acontece um fato, um acontecimento, você fala, minha tese é que tal coisa não sei o quê. E tem até uma coisa interessante. Muitas das vezes a gente não fala a minha tese. A gente fala em tese, achando que aquilo que a gente acredita é no sentido geral. É isso. Ainda. É mais do que pessoal. Ou quando você quer falar, na prática você não sabe se vai ser assim. Vai acontecer desse jeito? Você não sabe se na prática vai ser assim. Você fala assim, em tese vai ser assim. Então, em tese, achando esse em tese de uma maneira geral e não particular. Sim. Quando você fala em tese. Exato. Você percebe ainda mais... Abstrato. Exato. E mais profundo também. Mais profundo. E o filme traz quando você falou pra mim, porra, mas você viu da tese? Tinha uma tese mesmo. Aí eu pensei, puta, é verdade, o menino tá fazendo pós-graduação e ele tem que escrever uma tese. E a tese é justamente sobre o homicídio que teve ali do lado da faculdade. Isso. Então, tem o sentido da tese física mesmo, dele entregar uma tese pro professor, uma tese de pós-graduação, um TCC lá, essa tese, estrito sensu, e tese lato sensu. Isso. Da tese que... Mas aí eu tô falando, essa tese, no sentido popular, eu acho que é uma brincadeira com quem assiste o filme. E sabe por quê? Eu acho também. Porque, veja bem, quando você vê a fotografia... Não é fotografia, quando você vê... como é que eu vou falar? A foto do filme, pra assistir... Você vê a palavra tese, grandão. No banner lá, na figura. No banner lá, você vê a palavra tese. Embaixo tá, sobre um assassinato. Mas o que destaca é tese. Mas o que destaca é tese. Então, eu mesmo falei pra você já viu o filme Tese do Darim? Porque você vê, eu não falei tese sobre o assassinato, porque eles te induzem desde o início a você se prender na palavra tese. Sim. Aí como a gente tem esse hábito de dizer em tese tal coisa, ou na minha tese, pá, você imagina que é essa tese, vamos dizer, cotidiana que a gente fala, vamos dizer assim. Você não imagina que é a tese científica, vamos dizer assim. E na verdade é as duas. E na verdade é as duas, mas você demora eu demorei pra sacar que era científica. Eu saquei no começo, eu falei, puta... Mas será que eu já não dei uma dica pra você? Deu porque você falou assim, André, quando você for assistir, presta atenção no diálogo, presta atenção nas falas, no roteiro. Falei, puta, deixa eu prestar atenção. E aí eu fiquei, sabe quando você já assiste o filme com o pé atrás? Sim, eu assisti de madrugada. E é o tipo do filme que não dá pra assistir de madrugada. Eu também assisti de madrugada, mas eu tava... Você tá entendendo? E aí eu pensei assim, caramba, eu perdi alguma coisa. Eu tava meio cansado, eu assisti de madrugada também, mas eu muitas vezes eu pensei, puta, eu tô deixando passar alguma informação e tal. Tanto é que quando acaba o filme, acaba aberto. Eu falei pra você no começo, eu acho que esse filme vai acabar aberto. Aí você falou, não vou falar nada pra não estragar. Eu falei, não vou falar nada, fiz assim. Porque eu pensei, qual que é a dica que eu der, ele vai perceber que, como é que é. Mas qual que é a graça do filme? É porque a brincadeira que eles fazem com o espectador, porque o espectador cria a própria tese dele. Tese sobre o assassinato. Quem assiste, eu posso ter uma tese. Eu acho que o menino matou. Eu acho que o menino não matou. Você também pode ter a sua tese, você pode achar o que você quiser, então é isso também. Geralmente quando o filme é aberto, na verdade é louco porque tem a tese do Darim no filme, tem a tese do menino, tem a nossa tese, tem várias teses. Isso é legal. O título é muito bem escolhido. Eu vou falar uma coisa, mais uma vez, e aí não é clichê. O cinema argentino nos surpreendendo. Essa é a verdade. Eles brincam com a gente, né? Eles brincam. O título foi muito bem escolhido. O título foi muito bem. Muito bem escolhido. Muito bem. E é um filme que, no meu modo de ver, ele começa tranquilo. Quer dizer, é um filme de um professor de direito, tá? Que tá dando aula de direito ali. Uma pós? Sim, uma pós é um curso que você percebe que é depois da graduação, tá? Mas você não, no início não dá pra sacar que é um pós. O que dá pra entender é que é uma aperfeiçoação de poucos dias. É isso que dá pra perceber, que você tá fazendo um curso como se fosse um curso específico de alguns dias, né? Eu demorei um pouco para perceber essa tese por causa disso, porque você imagina um mestrado, um doutorado, coisa assim, uma coisa longa.
Eu achei e esse aí foi curto. Eu achei então, eu achei que uma pós-graduação geralmente demora 1 ano e meio, 2. Sim, você tem que fazer TCC. Ele falou, isso daqui é uma pós-graduação, a gente vai ter 8 encontros, vocês vão ter que ler 3.000 páginas, não sei o que e tal, mas não sei quantas complementares, e depois você não tem que entregar uma tese. Geralmente no Brasil é diferente, não sei se na Argentina é assim. 8 encontros, você não imagina isso aí. Não. Apesar que é inteligente, se for isso é inteligente até. Também. Que de repente você não precisaria encontrar tantas vezes com o professor e o livro e as outras coisas complementares. Se for, por exemplo, se fosse, eu fiquei pensando, 8 encontros, se fosse uma vez por semana, daria o quê? 2 meses de curso e o cara escreve uma tese no final? Só se fosse um lato sensu, bem lato sensu, assim. Bem lato sensu, por isso que eu demorei pra sacar. Porque quando fala 8 dias... Porque ele falou, é uma pós-graduação. Eu falei, pós? Com 8 encontros? Então, e 8 encontros na cabeça da gente, a gente imagina 8 dias. 8 dias. E 8 dias mais ou menos consecutivos. Não precisa ser todos os dias, mas... Eu pensei, puta, não pode ser consecutivo, porque não vai dar. Pro cara ler tudo isso daí e tal, até desenvolver a tese. Ele falou, no seminário vocês vão desenvolver na tese que vocês querem mais ou menos uma aula por semana, vamos dizer assim, mais ou menos. O que eu achei... Mas é isso, é um professor que dá aula, e aí o filho um dos amigos dele, não vou falar melhor amigo, porque não é melhor amigo. A gente nem sabe. A gente nem sabe. Mas o filho de um amigo próximo dele vai estudar com ele lá em Buenos Aires. E o menino estava na Espanha. O menino é de Buenos Aires, mas estava na Espanha e volta só para ter a aula de pós com o professor. Isso, volta só para ter aula com ele. E aí o professor, até o Darim, né, pergunta, que o professor é o Darim, pergunta para ele por que ele sai lá da Espanha, vamos dizer, para ter aula com um professor aposentado. Com um professor aposentado não, com um advogado aposentado. E ele então começa a dizer que ele é uma pessoa muito grande, que o pai dele sempre falou, que o pai dele é amigo do Darim, que ele é uma pessoa muito inteligente, uma pessoa muito, sei lá, grandiosa, vamos dizer assim, tá? E o que acontece? Então você percebe que o menino tem uma autoestima pelo Darim muito grande, e que então, vamos dizer, em tese, ele teria vindo da Espanha para a Argentina para ver o moço, para ver o Darim, para conhecê-lo melhor, porque já vinha uma predisposição familiar de que ele fosse uma pessoa muito bacana. Então ele veio conhecer aquela pessoa que ele conheceu quando era menino e depois nunca mais tinha visto, mais ou menos isso. Só que aí a genialidade do filme tá aí. Ele vai jogando várias coisas pequenininhas ali no meio do filme. Isso. Por exemplo, o menino fala o seguinte: em certo momento da minha vida, eu e meu pai, a gente fez um exame de DNA para saber se eu era filho dele ou não. Isso. E a gente não foi buscar o exame. Isso. E ficou jogado, é tipo da frase jogado. Ficou jogado. Dá a entender que o Darim comeu... O Darim não, o Roberto, né, que é o personagem do Darim, e o Gonzalo é o... Que nome difícil de falar. É o moço. Gonzalo é o moço. Eu pensei em Gonçalo quando eu falo, mas é Gonzalo. É Gonzalo. E o Gonzalo é o moço. Dá a entender, quando o menino fala isso daí, dá a entender que possivelmente a gente imagina que o Roberto pode ser o pai dele. Só que tem o seguinte, a gente acaba caindo dentro da cabeça do Roberto. O Roberto na cabeça dele, o menino tá provocando ele. Então tudo que o menino fala... ele induz o filme, né? E a gente fica induzido pelo Roberto. Tudo que o menino fala é uma dica para desvendar o homicídio. Só que não só o homicídio, porque tem uma relação entre o Roberto e o Gonzalo. Então ele fala, por exemplo, a gente não foi buscar o teste de DNA. O que ele tá falando pro Roberto é o seguinte, você pode ser meu pai. Isso. Na minha cabeça, eu acho que o Gonzalo pode ter ido buscar o teste de DNA, ter visto que o Roberto é o pai dele, por isso essa admiração, porque o cara sai lá da Espanha para ir fazer um pós em Buenos Aires, e o próprio Roberto falou, a última vez que a gente se viu foi no aniversário de 9 anos, você tinha 9 anos. Não, o menino falou pro Roberto. O menino não, o mocinho falou pro Roberto. E aí depois ele acha a foto e tal. Até eu achei bem assim, rudimentar, vamos dizer. Se o moço tem 31 anos, e eles se viram pela última vez, ou dá a entender, quando o menino tinha 9, aí eu te falo, precisaria aquele tipo slider? Aquela câmera? Não. Gente, foi uma coisa que aconteceu há 20 anos atrás? Não, uma foto normal. 22 anos atrás? Não, normal. Ou uma foto normal, ou já tinha DVD, Ele tira de um armário uma coisa meio que não tivesse rústica, né? Isso, que não tivesse DVD, que fosse uma fita de vídeo. Sim. Dá até pra entender uma fita de vídeo há 22 anos atrás. Mas, gente, aquele... Não, pesou, ali pesou. Ali pesou. Então, isso eu achei um pouco pesado. Mas aí ele vê. E aí, me lembrou muito, não só aí,
como outras fotos que quando o Darim, tem uma hora que o Darim entra no apartamento do moço e vê umas fotos, tá? Tanto nessas fotos quanto esse tipo de slider aí, não sei direito o que era, que passa a festa do garoto de 9 anos, passa a mãe, tudo indica que o Darim é aquele do meio, né? Aquele segredo de seus olhos, aquele olhar. Exatamente. Que o Darim tá olhando ali. Não, a mulher, né? A mulher tá olhando e tal. Quer dizer, então tem o filho fazendo aniversário, tem o marido e ela tá olhando pro cara. Que dá pra entender, que o Darim é o do meio, né? E na foto, isso, tá perto da criança, mais perto do que o pai. Ela olhar pra criança ou pro pai, ela olha pro Darim. Eu não sei se ela tá olhando pro Darim exatamente. Eu acho que o Darim é o do meio da foto. Então, quem teria que estar com a mão no menino, segurando o ombro do menino perto da mulher, seria é o pai. E era o Darim. E dá a entender que pela fisionomia que é o Darim. O cara teria que estar... O Darim teria que estar longe, né? Pois é. Outra coisa, olha a relação super próxima. Aparentemente tá ali na hora do bolo, quando na festa, geralmente todo mundo se reúne. Isso. Só Quem tá ali? Pessoas. Só tinha 4 pessoas. 2 pais, uma mãe. E o amigo. Você entendeu? Dois supostos pais, e que o a gente amante. não sabe. Percebe? E a mãe olhando pro cara. Aí me lembrou o segredo dos seus olhos. Sim. E... sempre trabalhando com foto. Sempre. A foto diz muito, né? Diz muito, a foto diz muito. Então Mas aí vamos voltar, senão a gente vai muito longe. Tá. Aí a questão é, ele fala, porra, a última vez que eu te vi eu tinha 9 anos. Por que um cara voltaria só para estudar com o pai dele? Ele ouviu o pai dele falando muito bem do Roberto a vida inteira e tal. Mas isso é motivo suficiente para ele sair e vir fazer uma pós com o Roberto aqui? Eu acho que ele abriu a porra do exame de DNA e viu que o pai dele é o Roberto. Pode ser. Por isso essa atração. E o menino é bom que nem o Roberto. O Gonzalo é muito bom. Tanto que o Roberto acha que o menino tá provocando ele, de dar as informações, de não sei o que lá. E o menino é muito bom. Tanto que o menino não é pego no final. O menino não é pego e ele quase que incrimina o Roberto. Ele se incrimina, né? Não, ele tá lá na mesa lá, ele sai tranquilamente. O cara tá falando assim, você vai falar agora aqui, não sei o que. O menino fala assim, não, eu sou advogado, eu tô tranquilo. O menino vai super bem no depoimento dele e ainda dá a entender que o assassinato teria uma peça, teria levado um prêmio. O assassinato teria pego um prêmio depois de matar a vítima pra guardar, que é aquela coisa de serial killer, né? O cara mata e guarda alguma coisa como um prêmio pra lembrar da vítima. Não é o assassinato, o assassino, você tá querendo dizer. O assassino, serial killer, ele mata e aí ele pega alguma coisa como um prêmio pra lembrar da vítima. O Dexter tem muito isso daí. E aí é a faquinha lá, né? E aí o Darim fala, puta, ele colocou na minha casa alguma coisa e tal. Aí começa aquela coisa e tal. Então não só ele se livra, o Gonzalo, quando ele tá dando o depoimento, como não só ele se livra do negócio, como ele acaba incriminando o Darim. Mas agora eu acho uma coisa, do jeito que você colocou as coisas agora, complicou um pouquinho aí uma coisa. Você já contou já lá embaixo. Já, fui lá pra frente. Já foi lá pra frente. Então o que eu quero dizer é o seguinte, quando você fala do coisa, na verdade é um professor, o Darim é um professor muito inteligente, que vai um aluno muito inteligente estudar com ele, você tá entendendo? Um e o outro sabe que os dois são inteligentes, tanto um quanto o outro sabe que os dois são inteligentes, e aí fica aquela briga meio de ego, o moço querendo ser talvez melhor que o professor, ou tão bem quanto o professor, tanto é que eles falam de experiência, né? E o professor também, de uma certa maneira, querendo ter a juventude do moço. Quando numa cena ele chega perto de uma mocinha, que tudo indica que ele deve ter sido um garanhão como professor, e quando mais jovem, isso o Roberto, que é o Darim, né? Tudo indica que ele deve ter sido isso, pelo desenrolar, pelo relacionamento com a mulher, dá a entender isso. Só que agora, ele com 60 anos, sei lá quantos anos ele tem no filme, mas já com uma certa idade, o que acontece? Ele tenta mexer com uma moça jovem, por exemplo, e a moça jovem não quer nada com ele. Então ele já não consegue ter aquilo que um jovem tem, por exemplo. Então ele está perdendo pro garoto em termos de juventude, vamos dizer assim. Ele fala, E fala que o garoto não tem a experiência, dá a entender que o garoto não tem a experiência que ele tem. E outra, logo no começo, na livraria, lá no começo, ele ia falar pro menino, você tem 28 anos, vai transar. Que o resto vem, mais ou menos. Eu acho interessante o seguinte, se a gente acreditar que o Roberto é o pai do Gonzalo,
aí você também cria uma outra coisa, que é a figura de disputa entre o pai e o filho. E aí a gente vai pra psicologia e fica uma loucura. Nossa, o filho sempre querendo superar o pai, querendo ser melhor que o pai às vezes incomodado, não querendo que o filho supere ele, falando, esse menino é arrogante. O Roberto fala muito isso daí. Esse menino é arrogante, prepotente, mas ele também é assim. Então fica essa disputa de quem é mais inteligente, quem é melhor, quem tá superando quem. A parte sexual pesa muito. Isso. Ele tem vontade de comer aquela menina lá, só que a menina quer dar pro cara jovem. Isso. Ele vai dar um beijo na menina e a menina vira. E aí ele pega e apresenta ainda, olha na cabeça dele, ele pega e apresenta a menina pro Gonzalo com a borboletinha aqui, aquele pingente de borboleta, achando que o Gonzalo é o assassino, vai visualizar na menina a borboleta e vai querer matar a menina. Ele transforma a menina numa potencial vítima. Então vamos lembrar o seguinte. E aí vamos lembrar o seguinte, por que ele dá o pingente lá, a correntinha? Porque ele acha com a borboleta. Porque, primeiramente, essa correntinha era da vítima. Da irmã da menina. Da irmã da mocinha, da que vítima. foi assassinada. Isso. Quando ele vai lá, tipo, no necrotério, Instituto lá, Médico no Legal IML, deles, lá, o IML deles, tem vários saquinhos lá com os objetos da garota morta. Das cenas do crime. E ele pega essa correntinha e furta a correntinha e leva embora. O Darim leva embora. Porque ele percebe que não tem marca da correntinha no pescoço da menina. Não tem marca. Então ele falou, putz, acho que o cara colocou depois de ter estrangulado a menina. Aí o que acontece? Ele acha, puta, esse daqui é o prêmio. Exatamente, esse é o prêmio. Aí ele pega e dá essa correntinha da vítima rouba pra irmã. Rouba a evidência e dá pra irmã. E a irmã não conhecia aquela correntinha. Não conhecia. A irmã não conhecia a correntinha. Quer dizer, então, na cabeça dele, é o Gonzalo que colocou. Vai juntando as peças Vai juntando as peças da tese dele. Exato. Você percebe? Exato. O nome tá super bem dado. Super bem dado. Tese. Quer dizer, é a tese do Darim. Só que o Roberto é filho da puta, né? Porque ele coloca a correntinha, quando ele dá a correntinha pra irmã e faz o Gonzalo ver, apresenta a menina com a correntinha, que ela tá usando a correntinha, ele tá criando um alvo na cabeça da menina, assim. Sim. Tanto é que quando ele vê ela entrando com ele no prédio... Nossa, ele fica assustado. Mano, lá, né? Eu fiquei pensando, puta, será que ele não acha que o cara vai matar a menina lá? Eu pensei que ele fosse entrar dentro da casa dele. Aí ele começa a imaginar o cara transando com ela. Que, de novo, era o que ele queria estar fazendo. Ele tem muito essas imaginações. Cara, é muito bom, né? Parando pra ver. pensar agora nesses detalhes, conversando aqui com você, é bom, hein? Porque eu gostei do filme. Aí no dia seguinte ele vê o cara dando um beijo na menina, ele pensa... Aí na cabeça dele acho que ele deve pensar, puta... Aconteceu. Que merda, eles transaram, ele talvez não seja o assassino, eu só apresentei uma menina que eu queria comer pra um outro cara e ela deu pra um outro cara, ele deve se sentir um merda, ele fala, não, ele é o assassino, não é possível. Aí ele chama a menina na casa dele e fala, aquele cara é o assassino, e a menina não vai acreditar. E ela, a cena da farmácia é boa, porque ele compra e dá o mesmo preço e guarda no negócio. Quando a menina vai no banheiro dele e vê o formal, tá tudo lá. Ela vai achar que quem é o assassino é ele. Agora, eu acho que tem duas cenas... Isso daí aparentemente foi uma mancada. Ter deixado um formal atrás do espelho de um banheiro é muito estranho isso aí. Muito. Ninguém guardaria isso. Guardaria uma escova de dente, guardaria, sei lá, qualquer coisa de banheiro, mas um formal dificilmente. Mas é pra ter contexto no filme, pra ter história, né? Vamos dizer assim. E aí a menina, lógico, não acreditou no Darim. Acho que tem duas cenas muito, muito importantes no filme. A cena da livraria, porque ele acabou de escrever um livro, ele fala até para um amigo dele no começo do filme, com 30 anos você tem que querer ganhar dinheiro, com 40 não sei o que, e com 50 prestígio. Dá a entender que ele tá nos 50, 60 anos ali, 50 e poucos e anos, quer o prestígio, 60, né? E tal. E ele come uma menina nesse dia, uma menina jovem até. Bonita. Passa o corpo jovem, dela, a fotografia mostra bonito o corpo da menina. Sim, uma menina jovem bonita, mas que já teria em tese, tudo em tese, hein? Já teria sido em tese aluna dele. Então, é uma menina que conhece o poderio dele em termos de professor. Diferente da outra menina bem mais jovem, aparentemente mais jovem. Porque essa garota que está fazendo já pós-graduação está na faixa de uns 30, a outra deve estar na faixa de uns 20, a outra idolatra um professor
Mas uma moça muito bonita, com corpão, uma loirona bonita. É isso. Mas é diferente, porque ela já idolatrava o professor, aí o professor começa a dar bola pra ela, papapum, e ela vai com o professor de uns 50 e poucos anos, eu falei 60 aquela hora. Mas quer dizer, ele é um garanhão, né? Ele tá no jogo. Ele mesmo velho. Exatamente. Por isso que ele tentou dar um beijo na menina jovem, porque ele é dos caras que destemido, né? Exatamente, destemido. Agora, 2 cenas importantes que eu acho que matam o filme, que são super importantes. Logo no começo o filme já começa dando muita informação. Muita. Você tem que ficar até meio... você pensa assim, não, alguma coisa não é, tá muito na cara. Eu voltei até um pouco. 2 cenas importantes. A da livraria, quando ele tá fazendo a estreia do livro dele, né? Que não sei como é que chama isso daí. Quando chama as pessoas, que é o dia da estreia do livro e tal. É a estreia do livro. Que vai um monte de gente, ele dá autógrafo e tal. Essa cena é importante e a cena do bar. Deixa eu falar primeiro da cena da livraria. Na livraria, o Gonzalo chega nele e fala assim... Ele trata de 2 temas interessantes. Ele trata sobre a justiça e a lei, porque ele trata uma discussão interessante dentro do direito, que é nem tudo que é legal é justo. É justo. E nem tudo que é justo é legal, são coisas separadas. E eles tentam passar na graduação, às vezes as pessoas acreditam que a justiça, o juiz vai fazer justiça. Não, o juiz aplica a lei. Isso. Esse é um pensamento interessante que ele trata ali. E ele também fala da borboleta. Ele falou, se eu esmagar uma borboleta aqui, não vai acontecer nada. Agora, se eu esmagar uma borboleta e essa borboleta for de um colecionador e tal, isso daí vai me fuder. Talvez eu vou preso, vou ter que pagar uma indenização, não sei o que. Quer dizer, o ato de esmagar a borboleta em si não é o problema é quem você atinge. Então, nessa ele começa a elaborar o seguinte... a borboleta, que é o pingente da menina, de esmagar a borboleta, que pode ser a mensagem que ele está dando pro Darim. Sim. Ele podia usar qualquer coisa, mas usou a borboleta. Segundo, ele poderia ter matado qualquer pessoa, mas ele mata uma pessoa pro Darim ver do lado da aula dele. Então, quer dizer, na verdade, não é uma vítima de direito, né? Não é uma vítima no acaso, na verdade é uma vítima que vai atingir o Darim. Então, ele trata a mulher morta, a vítima, como a borboleta. Mas essa mulher só tem importância porque ele sabe que vai atingir o Darim, que chega e entra na cena como um investigador. Entra como investigador. Que eu não entendo, ele é advogado aposentado, advogado não tem essa postura. Ali só tá como professor, vamos dizer, na figura de um professor. Exato. Aí ele pega e entra na cena do crime. O filme se perde ali. Tudo bem que ele é um professor, mas advogado aposentado, a postura do advogado não é essa. Não é. Não é. E todo mundo da polícia conhece ele, né? Todo mundo da polícia conhece ele e tudo mais. Ali tem uma... Só se ele teria sido antes, e aí a gente não sabe, um policial. Mas a gente não sabe. A gente sabe que ele é um advogado aposentado. Só sabe que ele é um advogado aposentado. Eu acho que essa cena é importante, essa da livraria, porque conta tudo isso daí, e a parte do bar. A parte do bar tá mais ou menos na metade do filme, né? Na metade do filme, é muito boa. Porque ele fala, por que você veio aqui? A última vez que a gente se viu, você tinha 9 anos. Na cena do bar foi o Darim que chama o moço pra ir lá. É que dá a entender que chama pra ir lá e dá um blue label ainda. Puta, whisky caro, bonzão. Dá um blue label pra ele. Aí o menino fala, minha tese é que não há uma tese correta. E isso é uma mensagem que ele tá dando pra gente que tá assistindo. Porque na verdade é a gente que vai decidir. Ele fala mais alguma coisa. É a gente que vai decidir o filme. Qual que é a frase mesmo? Minha tese é o que... Eu tô lendo. Não, sim, ele fala... Minha tese é que não há uma tese correta. E aí ele fala mais uma coisa, quer ver? Roda aí. Aí ele fala, não tem uma maneira de saber qual que é a tese verdadeira. E essa que é a sacada do filme. Não tem uma maneira de saber o que tá certo. E ele tá falando isso pra gente que tá assistindo. Termina o filme, a gente termina com aquela cara de bobo assim, puta, acabou o filme já? Mas eles acabaram assim a porra do filme. Eu fiquei puto quando eu terminei o filme, falei, não é possível. Eu queria que você assistisse, porque eu não tinha com quem comentar. E não podia dizer que acabava em aberto. A merda é essa, é o que o menino fala, a gente não sabe qual que é a tese que tá certa. Aí é que tá. Mas aí que tá a graça, aí que tá a graça. Aí é que tá a graça. Um monte de gente vai falar, puta que bosta de filme. Quando eu terminei, os 10 primeiros segundos eu pensei, puta que bosta de filme. Que caralho de filme. Eu não, sabe por quê? Mas depois eu saquei a genialidade do negócio. Eu pensei assim, o propósito é esse. Esse é o propósito do filme. Eu não fiquei com bronca. Eu podia ter ficado com bronca na hora, mas eu não fiquei porque eu falei assim, eles estão fazendo isso de propósito pra gente pensar. Puta. É a gente que vai dar o fim. Se é que tem... É a gente. Enfim, porque eu não vou falar... E eu vou dar minha tese. Eu não vou falar pra você, mas na minha... Chegou uma hora... Qual é a sua tese? Filme, na minha hora... Teve uma hora do filme, já indo pro fim já, tá?
que eu comecei a achar que o Darim, eu falo Darim, mas é o Roberto, o personagem Roberto, professor, que tá meio maluco. Que era coisa da cabeça dele. Porque até ele se consulta com uma psicóloga, que talvez é ex-mulher dele. Talvez não, eu acho casamento. que é ex-mulher dele, eu acho. Do segundo casamento, talvez, não sei. Não sei se é segundo casamento, porque você vê que ele tem algum lance ainda. Porque na secretária eletrônica, você ligou para o Roberto e Mônica. Isso. Ainda tá o nome dela. Ele não tirou. Ele não tirou. Ele não tirou. Pode crer, isso é sensacional, eu reparei nisso daí também. Ele não tirou o nome dela. E depois, lógico que a primeira cena ele fala, doutora Mônica, pai, ele usa a doutora Mônica. Sim. Você fica naquela, será que é, será que não é? Tanto é que ele liga 3 da manhã pra ela. Até o colega de depois trabalho de transar dele... com uma puta de uma gostosa. Sim. Sim. Porque na verdade, isso. aí é que tá, eu acho, tá um palpite meu, que ele gosta da mulher dele, da ex-mulher. Você vê que, mano, o cara pode comer uma puta gostosa, mas o que porque importa... ele comeu uma puta gostosa pra mulher lá dormindo, ele pega liga pra também e vai ligar pra ex-mulher. E quem atende é aquele cara que tá cuidando do caso, né? A primeira vez é a mulher. Sim, mas aí o cara fala, o cara que tá cuidando do caso, sim. ele fala assim, minha mulher tá com sono, porque você ligou 3 da manhã e tal. Quer dizer, o cara não tem... Não tem. Mas aí a questão é porque o ex-marido se acha, né? Ele acha que ele é dono dela. Que a mulher é um objeto e que ele é dono. Você veja bem, ele foi casado com ela, ele liga pra ela às 3 da manhã, ela tá casada, vive com um cara que é amigo dele, ou conhecido dele, que de uma certa maneira protege. Sim. Você vê bem isso quando ele fica preso. Sim. Né? Porque ele podia estar totalmente desacreditado, não tá totalmente desacreditado. Então e mesmo assim, um cara que não tem limite, né? Ele é um cara que não superou a mulher. Não. Tanto é que ele liga. Eu acho que um grande elemento aqui, muito importante, é o papel que a mulher dele faz no filme. De descredibilizar o personagem principal, que é o Roberto. Porque se a gente vai pela cabeça do Roberto, o cara é o assassino, o Gonzalo é o assassino. Mas essa mulher aparece pra falar assim, mas aquele caso lá... Tanto é que antes dele falar... Antítese. Talvez. Tanto é que ela fala assim, mas aquele caso, ele fala, não, aquele caso eu errei. Mas tudo bem, aquele caso eu errei, mas nesse caso... E depois o homem também fala. Exato, porque na verdade é a força pra descredibilizar o personagem, a ideia, a tese dele. Aí a gente começa a ver que ele não é... Que ele não é tudo isso, que pode ser que ele tá errado. E aí você fica... Eu acho que o papel, esse elemento no filme é você tentar já descredibilizar a tese do cara. É a antítese. Tá. É esse processo dialético aí. Tá. Porque o que é a dialética, que todo mundo acha tão difícil, né? Dialética é uma coisa que assusta na filosofia. Dialética nada mais é do que você tem uma tese, e na verdade, tanto é que quando a pessoa vai defender uma tese de doutorado, a gente fala defender a tese de doutorado, ou defender a tese de mestrado. Você vai defender uma tese. Tem uma coisa que você acredita e você defende. Você defende aquilo que você acredita. Aquilo que você acredita. Do outro lado tem alguém que vai te questionar, que vai ser a antítese, a antitese. O pessoal acha difícil a antítese. A antítese é a antitese. Então você tem a tese, a antítese, e dessa discussão de ideias você tem uma síntese, que é uma conclusão. Essa conclusão se torna uma tese e depois... Que não é terminativa. Que não é terminativa, que vai vir alguém depois e contestar essa tese, vai ser a antítese e vai ter uma síntese, e é o processo dialético. A dialética é isso, é um caminho de ideias que você vai percorrendo. É muito legal, é linda, né? A filosofia é maravilhosa. Nossa, é muito legal. É genial isso daí. Genial. Mas o papel dessa ex-mulher dele é descredibilizar a tese dele. É o alerta, né? O primeiro alerta, né? E ela já fala pro público que tá assistindo assim, o cara já errou lá atrás. Quer dizer... E ela não acredita muito nele. Isso é foda na vida, né? Você não pode errar nunca, né? Se você errou uma vez na vida, você pode errar de novo. Você fica marcado, né? Você fica marcado. Ele ficou marcado. Quer dizer, o erro é uma coisa comum, mas você fica marcado. Você fica marcado. E o cara pergunta pra ele também, você é casado? Ele fala assim, eu aprendi com o meu erro. Qualquer coisa você não fala? Sim. Agora que você tá falando disso, eu me lembrei. E a ex-mulher dele percebe que ele liga pra ela... Quer dizer, ele não superou. Então pode ser que ele esteja enxergando no menino alguma coisa pra dar uma alegria na vida dele. Ele acha que o menino é um assassino e tenta desvendar o assassinato pra ter uma graça na vida dele. Uma motivação. Que é uma vida sem graça. É uma motivação. E a mulher percebe isso daí. Que pode ser apenas um jeito dele se distrair. De ter um motivo pra seguir e tal. E é isso aí. Aí ele se dedica nesse assassinato, vamos dizer assim, né? Você acha que o menino matou o Gonzalo ou não? Olha, eu acho que uma coisa não exclui a outra.
Eu não sei. Eu não sei quem matou. Eu não sei se ele matou. Eu não sei, não dá pra saber. Não dá pra saber. O menino matou, não matou? Eu acho que também não importa. Pode ser coisa da cabeça do Darim? Uma coisa é certa, o menino... Pode ser coisa Agora, o menino levou o Darim a pensar assim? Levou. Ou não. Ou, na verdade, a gente só conhece o que os cortes do filme, os diálogos, é a cabeça do Darim. É o que o Darim quer tirar. Pode ser que ele falava um monte de coisa com o menino, mas só aparece aquilo lá pra gente ver. Mas eu acho que a borboleta é... É uma mensagem pro Darim. É uma mensagem. Eu achei interessante o seguinte. Logo depois do menino comer a irmã da vítima, que era a garçonete, a menina corta o cabelo. E aí a gente começa. Porque o menino fala assim, porra, eu tava pensando em escrever minha tese sobre um assassinato em Portugal. Mas eu desisti e vou escrever sobre esse assassinato que aconteceu na faculdade, porque é uma coisa muito presente e tal. Então ele tá dando mais uma dica pro Darim. Vai procurar no Google lá sobre Portugal que teve um assassinato. Aí ele procura lá em Portugal e vê que a menina que morreu também tinha o cabelo curtinho igual a mãe do menino. E no assassinato... primeiramente parecida com a vítima da faculdade. Com a vítima da faculdade, exato, o perfil é igual. Igual. Tanto é que quando a mulher que morre do lado da faculdade... Quando a mulher morre do lado da faculdade tem um bilhete. Mulheres como essas devem morrer. O que isso quer dizer? Mulheres como essa. Já de cara que tem uma vida não regrada, não fiel ao matrimônio, não monogâmica, o que é? Porque o Darim pergunta, sua irmã fazia o quê? Ah, ela trabalhava como garçonete. E além disso, talvez fazia programa, era prostituta, era dançarina, não sei. Era uma conduta duvidosa dentro da moralidade da sociedade? Pode ser. Então pode ser que na cabeça do menino, do Gonzalo, ele sabia que o pai dele era o Roberto. Então ele sabia que a mãe dele traiu. O pai dele. O pai dele. Ele achava a conduta da mãe dele deplorável. Só que em vez dele matar a mãe dele, ele vai e mata mulheres que têm condutas iguais. Mataria então a garçonete e lá em Portugal também mataria aquela mulher. Agora, pode ser que não. Aí o Darim fala, porra, ele teve em Portugal lá atrás, naquela época e tal. Aí fica meio que em aberto. Fica em aberto, mas eu acho que essa é a intenção. O negócio é ficar em aberto. Pode ser que o Darim estava completamente errado e o menino só queria estar ali com ele fazendo uma aposta. Pode ser. Pode ser. Tem coisa que chama atenção, por exemplo, quando ele mostra a mocinha. Mas o menino supera o Darim no final das contas, né? O menino ganha do Darim. Ele ganha do Darim. No meu modo, o menino ganha. Por exemplo, quando o Darim apresenta a mocinha garçonete com o pingente da borboleta, ele age normal, ele não faz nenhuma... Não, tanto é que o olho dele não faz assim no pescoço da menina. Nada, ele age normal. O menino ganha do Darim. Ele é mais inteligente que o Darim. Ele é mais inteligente que o Darim. O que pode ser que ele seja o filho do Darim. Exato, porque filho de peixe, peixinho. Aí é que tá. Bom, né? Olha, eu acho que fica tudo em aberto, a gente nem sabe se ele é filho. O filme é muito bom, eu gostei do filme, o filme é muito bom. E aí você mexe... Se bem que é tese de tudo. Ele é filho do Darim? Então, não é? Matou, não matou? Aí é que eu tô falando. É bom, viu? Por isso que o nome do filme é interessante. Eu não sou tão ligada em nome, mas dessa vez porque realmente é tese em tudo. Tese em tudo. É tese em tudo. Pode ser como pode não ser. Aí que tá a graça. Essa que é a graça do Quando filme. eu terminei o filme, é lógico que você quer saber o que aconteceu e tal. Por isso que me deu aquele, mas depois eu falei, puta, aí que tá a graça. A graça é você ficar pensando. Que título, perfeito, achei que foi bom. Eu também achei que foi legal. Eu gostei.